Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Agora estamos por aqui, onde nós vamos trocar ideias maravilhosas, incríveis, dicas que eu vou trazer para vocês, aulas práticas e teóricas. Nós vamos colocar a mão na pasta, literalmente, e vocês vão estar por dentro de tudo que eu posso ensinar a vocês nesse mundo maravilhoso da modelagem prática mão livre. E você sabia que a gente utiliza de várias ferramentas essenciais para que os nossos doces fiquem com um resultado fantástico no final? Pois então, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas ferramentas que eu utilizo. Vocês perguntam muito sobre o rolo que eu tenho de linho, que é um rolo incrível que todo mundo gosta. Qual a pasta americana que eu me adaptei melhor para as minhas modelagens? Você também vai aprender comigo sobre a cola que eu utilizo e várias outras dicas. Então, se você quer aprender quais as ferramentas essenciais para você começar na modelagem, esse vídeo foi feito para você. Aproveita e já se inscreva no nosso canal. Não esquece, muito importante, ativar também as notificações lá no sininho, para que você sempre fique por dentro de cada conteúdo que eu trouxer para você aqui. Dá aquele like caprichado também, tá? Aproveita também, compartilha e comentário para que eu possa te responder com o maior carinho. Vem comigo, porque essa aula é muito importante e você vai ver que com pouco de material que você tem, pouco investimento, você vai começar o seu mundo da modelagem de uma maneira muito fácil e prática. Beijos no coração e vem comigo que eu vou te ensinar. Nós vamos agora falar um pouco, gente, sobre alguns materiais básicos que eu trabalho. Alguns que eu comecei quando eu não tinha nenhum material para trabalhar e o que eu acho que pode ser essencial. O que eu trouxer para vocês aqui não significa que vocês precisam ter de imediato para começar, tá? Eu fui adquirindo aos poucos e eu sei que esse processo é um pouco de ansiedade da parte de vocês, de quererem ter tudo, tá? Mas calma aí, que eu vou ensinar para vocês algumas dicas, algumas técnicas que vai poder salvar vocês de apuros na modelagem, tá? Eu quero iniciar falando para vocês sobre pasta americana. Vocês me perguntam muito sobre pasta americana. Já trabalhei com algumas e no momento eu estou gostando muito e trabalho bastante com Arcolor, tá? Quando eu trabalhar com outro tipo de pasta que eu aprovar, eu venho falar para vocês. Arcolor, eu sempre como pacotes de 800. É muito importante que você veja a data de validade. Se você estiver muito próxima da data de vencer, não compre, gente, porque não é legal, tá bom? Sempre que você tira dessa embalagem aqui, eu não mantenho nela. Sovar bastante a sua pasta, muito importante que você sove ela bem. Eu gosto de dividir ela em partes, colocar em saquinho e deixar dentro do saquinho num recipiente com tampa, tá? Pasta americana jamais pode ficar exposta. Ela não deve ficar aberta, exposta, porque ela vai ressecar, você vai perder, ok? Então, gente, não tem segredo. Para guardar a pasta americana, é só você deixá-la bem fechadinha, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre a cola que eu uso. Eu sempre deixo em potinhos assim menores, tá? Que são fáceis e não ocupam tanto espaço, né? Na nossa mesa, na nossa bancada. A cola que é feita com água e CMC, eu sempre coloco pouca proporção, porque se eu coloco muito, mesmo que o potinho seja maior, ela vai começando a ficar mais seca, né? Então vira um grudezinho e eu não gosto de trabalhar com ela assim porque não me favorece. Então eu coloco um pouquinho mais de água, nesse tipo de recipiente eu calculo mais ou menos um dedinho de água e a ponta daquela colherinha de café, daquela bem pequenininha, de CMC. Dissolvo e deixo aqui e trabalho com ela por alguns dias. Muita gente me pergunta quantos dias, professora, é válida. Olha, é válida até o momento que ela tá acabando. Eu não gosto de fazer muito por isso. Quando eu vejo que a minha cola está muito grudenta, com tipo um grudezinho, que não tá legal, tá agarrando muito no meu pincel, já é momento de jogar fora. Aí eu lavo o recipiente e faço outro, tá? E deixo sempre fechadinho, viu, gente? Pra conservar. Quando nós fazemos doces estruturados, vocês veem muito aí nos meus conteúdos, doces em 3D, em pé, a gente precisa de uma boa estruturação. E o que é que eu uso para isso? Muito simples. Faço uso de arames. Sim, há um preconceito sobre isso, mas é necessário. Um doce, por exemplo, que eu preciso deixar a mão do personagem elevada para cima, movimento, né? Eu preciso do arame. Então eu utilizo de arames mais finos. Esse aqui eu tô gostando muito de trabalhar com ele, que ele é referência 22.
Ele é mais resistente, mais firmezinho, ó. Eu trabalho com ele. Esse também é mais firmezinho. Eu trabalho. Um bom alicate sempre, falando em arame, um bom alicate sempre para você cortar, tá bom? Não esquece disso. E sempre eu aviso a cliente que o doce, para ter aquela estrutura e não cair durante a festa, ele precisa ter arame nele. Então a minha cliente já sabe. Quando eu faço o meu orçamento, eu já aviso que o doce necessita de estruturação com arame ou palito. Então, gente, tudo bem avisado, não tem erro. Esse tipo de arame, ele é até encapadinho, ó. A referência dele é número 20. Eu uso ele para doces que são maiores e mais pesados. Esse aqui é um arame referência 28, que ele é bem, ó, maleável, fininho. Eu uso ele muito para anteninha, que fica exposto em doce, eu gosto muito também. Você pode utilizar, se o seu doce for um tamanho menor, estruturas, né, com palitos. Esse eu faço bastante uso, gente. Palito um pouco mais grosso para um doce que eu tenho que ficar em pé, né? E ele é um pouco maior, esse doce é mais pesado, então eu uso esse palito maior. Macarrãozinho eu procuro usar, gente, para doces que são menores, né? No caso, é estrutura menor e que eu posso utilizando ele, que ele não vai quebrar. Eu não coloco nunca em doce 3D, tá, gente? Em pé, porque ele vai amolecer e vai cair, vai quebrar esse doce. Então não é legal. E os palitos de acrílico, que são aquelas colherinhas, né? Eu uso muito para escorar os meus doces. Ele fica bem legal porque ele é transparente, tá? Então sempre, gente, uma boa estruturação para que seu doce fique bem bonito. Vamos lá para algumas ferramentas também que são legais, que são os bicos de confeiteiro. Eu utilizo ele para várias coisas, para corte, para fazer círculos, né? Eu tenho vários outros ali, dependendo, eu uso muito essa parte. Eu quero um menor, eu uso essa. Eu quero uma muito maior, que meu disco não tenha, eu vou usar essa daqui, tá? Utilizo essa aqui para fazer boquinha embaixo também. Falando em boca, eu tenho os meus marcadores de boca, tá? Em vários tamanhos também, que eu utilizo. Quero falar para vocês também uma boa tesourinha que você fique só para seus doces, tá, gente? Só usa para isso, para nada mais. Cortadores. Ah, eu tenho muitas ferramentas, você tem muitos cortadores, professora, como é que é? Eu tenho alguns. Quando eu comecei, gente, a gente comprou muita coisa que é desnecessária. Então eu não falo isso para ninguém, que você precisa de ter de tudo. Todo tipo de cortador, molde, não precisa, tá? É bobeira. Alguns eu uso e utilizo bastante porque me ajudam no processo final do doce. São eles. Florzinhas, eu tenho vários tipos, tá? Não são só essas que estão aqui não, mas eu posso utilizar. Como, por exemplo, as carinhas do Mickey, que me ajudam muito, né? Me dão uma facilidade no meu doce. Eu tenho vários tamanhos dela, tanto de plástico como de alumínio. Coraçõezinhos, ó, tem alguns aqui também. Eles me servem não só para formato de coração, mas aí também para eu poder fazer uma carinha, uma base, um fundinho que eu preciso. Vocês já viram em vídeos meus que eu sempre tô inovando nessa parte aqui de cortadores. Moldura, eu tenho algumas dessa aí de plástico, mas eu utilizo muito de papel, que eu já vou falar pra vocês. E as flores que eu falei, né, gente? Os meus discos, que eu acho que são essenciais, me ajudam muito. E os cortadores quadrados também me facilitam demais a vida. Então eu utilizo muitos discos para poder fazer fundo, ou fazer meia lua. Gente, a gente pode fazer várias coisas com eles, tá? Então é muito legal você ter algum desses conjuntos. Eu comprei sempre de começo o disco e o fundinho quadrado, que me possibilita várias aplicações. Esse aqui eu não faço muito uso, mas se você tem em casa, pode ficar com ele e às vezes nem precisa comprar esse de metal. Ele tem um acabamento aqui mais arredondado e é liso, e de cá é babado. A vantagem dele é essa. Eu já usei pouco dele, mas eu tenho, porque pode me salvar um dia, fazer um babadinho, alguma parte reta que eu preciso, um fundo de telhadinho, por exemplo, né? Então me facilita demais. Eu acho bem interessante você ter. Outra coisa legal que eu falo muito são os meus marcadores. Eles me dão um acabamento lindo nos meus doces. Esse aqui é meu campeão, é o que eu mais amo usar. Ele, sempre que eu coloco ele em algum doce, gente, ele fica com o acabamento perfeito. O de pedras, né, rocha, e o de madeira. Madeira você também pode fazer com corte na faquinha, estilete, tá? Você pode quebrar o galho, se você não tiver ele, você pode fazer sem ele também, tá?
com corte feito na faquinha, estilete, bisturi, alguma coisa assim. Mas são marcadores que eu gosto muito, viu, gente? Olha, eles são lindos, o acabamento dele fica muito bonito. Eu quero falar um pouco pra vocês sobre os rolos que eu tenho. Esse rolo de linho é o campeão, sempre tá em quase todas as lives. Eu adquiri ele há pouco tempo, até então eu não tinha. Então eu pegava uma peneirinha, ou eu pegava um tecido, ou eu pegava um tulezinho, qualquer coisa que lembrasse algo de referência no linho, alguma coisa de textura diferente. Então depois que eu adquiri ele, eu uso ele bastante, tá, gente? Ó, eu acho ele bem legal. O meu rolo, que ele é prático, né, pra tudo, eu até tenho de nível, mas eu não utilizo pra nada. Vocês podem ver nas minhas lives e conteúdos, pra nada. Porque eu já tenho uma visão da espessura que eu quero da minha pasta. Eu quero muito fina, eu quero mais grossa, eu quero aquela que quase rasga, né? Super fina. Então eu já utilizo direto nele. O de nível possibilita isso para quem tá começando, se tiver dúvida, que você põe os dois níveis, um em cada lado, e você vai passar o rolo nele na sua pasta e você vai chegar naquela espessura que você precisa. Eu não utilizo mais, gente, então eu só uso esse daqui. Pra mim ele é essencial e perfeito. Eu tenho alguns outros rolos de textura, mas o que eu mais uso mesmo é o de linho e eu gosto muito dele. Uma boa balança sempre, gente, ó. Eu gosto muito dessa, muitas alunas já adquiriram também. Preste atenção, porque você vai comprar, é bom que tenha gramatura, gramas, né, miligramas, fique fácil para poder você usar. Uma boa balança, gente, também é essencial. Esse negócio de ficar pesando tudo no olho, né, olhômetro, como vocês falam muito aí, não acho muito interessante, não. Porque quando você faz um doce que você não tem uma pesagem, você pode errar no próximo doce para sua cliente ou uma outra cliente. Ou você vai ficar na vantagem ou desvantagem, porque você ou vai utilizar muita pasta ou vai faltar pasta e aquele doce vai ficar um tamanho desproporcional a um que você já tenha feito. Balança, gente, é um investimento muito barato, então compensa demais você ter. Então já compra uma que vai ser sua e que você tenha para muito tempo. Eu indico essa daqui, tá? Ó, ela tem até, ó, esse selinho aqui embaixo de 200, tá vendo? 200G, aí tem 0,010, ó, 0,1 grama. Ela é muito boa porque eu tanto posso pesar coisas de 1 grama como meio grama, 2 gramas, 20 gramas, 21 gramas, 56 gramas, 7,5 gramas. Ela me possibilita essa pesagem mais exata, tá? Então eu gosto muito dessa balança, gente. Algumas ferramentas que eu amo ter na minha bancada, nas minhas lives, nos meus conteúdos, que são elas. Pincéisinhos para você passar uma boa maquiagem, né? Esfumar, bochechinha, cantinho de doce. Eu tenho várias outras ali, de tamanhos menores. Essas aqui são as que eu mais utilizo sempre, que vocês estão vendo. Eu adquiri agora há poucos dias, vou fazer lives sobre isso, gente, que são esses pincéis super fininhos. Eles são, gente, realmente perfeitos para fazer cílios, para fazer sobrancelha, cantinho. Vou fazer lives explicando sobre essa aquisição que eu fiz de pincéis, gente, foram super baratos e eu amei trabalhar com eles, tá? Eles têm um acabamento bem fininho que possibilita um desenho maravilhoso, viu? Se você não tem, ele é bem, gente, ele é bem barato, é sério mesmo, ele é muito em conta de comprar e o conjunto vem com uns 10 pincéis, me parece. A canetinha que eu uso bastante, essa da Fractal, eu tenho tanto a preta quanto a marrom. O investimento dela é um pouquinho mais caro, então às vezes vale a pena você ter o pincelzinho. E com o pincel, já dou a dica a vocês, que vocês podem utilizar corante em gel ou corante líquido para ele também. Álcool de cereal para uma secagem mais rápida e dá super certo, viu, gente? Ó, então a canetinha o pincelzinho da Fractal, né? Ele é um pouquinho mais caro e eu gostei muito de trabalhar com esse pincelzinho aqui, viu, gente? Então, se você às vezes não quer investir numa caneta muito cara, já pode investir nos pincéizinhos que eles são maravilhosos. Gosto de ter, gente, régua, medição com régua, porque se eu não tenho uma medida exata, às vezes o meu cortador ali não tem aquela medida que eu preciso, eu utilizo a minha régua, tá, gente? Então, sempre uma boa régua. Isso aqui é baratinho, você encontra em papelaria,
Pode comprar essa pequena mesmo, de 15 centímetros, que ela é essencial e não vai atrapalhar o seu espaço aí, tá? A minha faquinha de coração que eu amo, gente, é a minha ferramenta preferida da vida, sempre tá comigo em tudo. Mas você pode utilizar um estilete, pode utilizar um bisturi com muito cuidado, tá? Mas eu gosto muito dela porque ela só não é corte pra mim não, gente. Ela me ajuda a modelar doce. Vocês sabem da mágica que eu faço, né, com essa faquinha. Então ela pra mim é a minha ferramenta essencial. Tem a minha faquinha fake, que eu uso também de vez em quando. Um bom boleadorzinho, uma estecazinha de plástico. Também eu pego cantos. Eu posso fazer aqui também, bolear olhos com ela também. Utilizo muito dessas daqui de metal. Vocês veem em minhas lives, né? Ó, essa eu uso muito para olhos, para fundar, né? Que eu uso bastante para bolear metal. Mas se você não tem essa para investir, essa gente, eu comprei há pouco tempo. Ela também tem um preço acessível, maravilhoso, vale a pena ter. Mas se você ainda não tem, mas tem a de plástico, pode utilizar também, tá? Ó, ela tem a pontinha menor, ela tem a pontinha mais gordinha aqui. Você também pode utilizar para bolear. Vou pegar a espuminha para vocês verem também sobre ela. Espuminha de bolear, gente. Se você não tem essa espuminha aqui, pode usar uma esponja de pia, mas não aquela esponja que você já tá lavando louça, tá? Pega uma só para isso e guarda. Gosto muito dela para poder fazer um bom boleado na minha pasta em cima da espuma. Esse par é perfeito, né, gente? Essa dupla, né? É perfeita, né? Espuma e um bom boleador. Não tem erro. As minhas estecazinhas, que eu uso bastante delas, silicone, tá? Mas não tinha antes, então eu usava as minhas de plástico. Silicone também eu gosto muito, que eu posso fazer cantinho de boca. Eu uso muito essa daqui, vocês veem, né? Nas lives. Eu gosto muito delas. Não acho tão caras pra comprar, né? Essas aqui ainda são mais em conta, que é o kitzinho que vem com elas. E gosto muito de trabalhar com elas, tá, gente? Elas me facilitam muito a vida. Eu quero falar pra vocês um pouquinho de algumas formas de silicone que eu possuo, que me dão um acabamento muito bom nas minhas modelagens, né? Vocês veem por aí. Eu tenho este abecedário que eu gosto demais dele. Eu tenho até o alfabeto de acrílico. Ele é muito caro, o alfabeto de acrílico. Eu acho ele bem caro, o investimento dele. Então você pode utilizar algo assim de silicone com letras. Eu amo esse alfabeto meu aqui, gente. Ele é muito prático e muito bom. Ele fica bonito nos doces. Algumas moldezinhas que eu tenho, porque às vezes não há como substituir, né, gente? Uma moldurazinha. Essa moldura ela é mais perfeitinha, tem um acabamento bonito, mas eu vou apresentar a moldura em papel pra vocês daqui a pouco, que vocês podem substituir. Mas essa daqui, gente, ela é uma moldura diferenciada. Ela tem um acabamento mais bonito, parece que ele é um espelho, assim, quando você coloca uma moldura de espelho. Eu acho ela perfeita, tá, gente? É essa que eu tenho e eu não tenho de outra, não. Eu gosto só dessa aqui. Eu acho bobeira você ter mais do que uma dela. Borboletinhas. Essa tem tanto da pequena quanto da maior. Inclusive a maior eu já fiz muito asinhas de anjo com ela, que fica muito bonitinha. O meu moldezinho de mini laços, que eu uso bastante, também me facilita demais o meu processo, o resultado. De fundo do mar sereia, eu tenho tanto o rabo da sereia, tá? Se eu quero aí fazer uma produção muito grande, eu tenho uma encomenda, são várias coisas com rabo de sereia, eu gosto de usar, tá? Que me facilita demais a vida. E para dar acabamento, tá vendo? Conchinhas, estrelinhas, são coisas menores que eu gosto para dar acabamento, viu, gente? Essa forma de silicone é aquela que eu falo, que é difícil você fazer na mão um cavalo para você colocar no seu doce de carrossel encantado, por exemplo. É muito difícil, gente, você modelar um cavalo que fique tão bonito assim, e você vai perder muito tempo e não vai ficar um resultado tão bom como você quer. Então eu prefiro utilizar esse silicone. E eu sempre uso, gente, algum tipo de macarrãozinho aqui, ó, entre o rabo e o corpinho, porque essa parte quebra demais, tá? Então eu gosto muito desse silicone aqui, ó, de carrossel encantado. As minhas flores, que vocês veem muito em lives, ela vem dupla assim mesmo. Eu coloco aqui uma bolinha de pasta e aperto e fecho aqui, ó, ela, e eu tenho um resultado de flor. Pode ser tanto grande que preencha tudo isso aqui, como média ou pequenininha. Eu gosto muito dessa forminha de silicone de flor, tá? Então algumas forminhas de silicone compensa você ter. A escovinha, né, que é aquele pentezinho, eu gosto muito pra fazer
ursos, por exemplo, né, ó. Eu acho bonito o acabamento assim com a escovinha. E você também pode fazer com uma escovinha de dente, se você quiser, você vai ter que ficar batendo no seu doce para fazer o formato, né? Ou utilizar vários palitinhos para dar um acabamento parecido com essa escovinha. Mas essa escovinha, gente, ela é muito barata. Ela não chega a nem R$4 e te facilita demais se você fizer um acabamento bonito no doce, tá? Eu quero apresentar para vocês. O CMC, ó, eu sempre coloco no potinho assim com tampa, tá, ó. Tá aqui, eu trabalho com Dark Color. E para que o CMC me serve, gente? Para poder dar secagem no meu doce, uma boa estrutura. Com ele também que eu faço a minha cola. Então, o CMC é uma ferramenta que você já precisa ter quando você fala em modelar. Então, já compra uma boa pasta e um bom CMC, viu, gente? Não esquece. Como eu tava falando pra vocês a respeito de moldes, né, que muita coisa eu utilizo de praticidade, eu mostrei pra vocês aquela hora esse moldezinho da moldura, né, ó, tá vendo? Mas eu também tenho papel. Eu tenho várias outras, tá? Não são só essas não, são vários modelos, vários tamanhos e tudo um diferente do outro. Que é a técnica feita do papel, que eu ensino vocês no meu curso. Tem algumas lives, mas no curso eu falo muito sobre isso também. São os moldes de papel que você tira ideias, passa por um papel manteiga e transfere para um papel cartão mais durinho, ó. Qualquer tipo de papel cartão que seja mais durinho, calendário, caixinha de wafer, biscoitinho, alguma coisa mais firme, você transforma em material para as suas modelagens. Isso aqui é moldura, gente. Costela de Adão, que eu já mostrei. Eu tenho a minha foquinha. Números, eu posso fazer várias possibilidades e o modelo que eu quiser. Isso aqui é um vestidinho de princesa, tá, gente? Coisa mais linda para fazer aplicação em pirulito ou mini cupcake. A minha baleiazinha que eu já usei, mas eu tenho vários outros tamanhos de baleia, tá? Maior, média, muito maior ainda. Tem também para fundo do mar. Personagens como Cascão, Cebolinha, Mônica, Chico Bento também pode ser feito no papel. E até o Yoshi, né, gente, lá do videogame. Então, assim, o molde de papel veio para mostrar que a gente pode se virar sem moldes e ter uma variedade deles. Eu tenho saquinhos numa caixa, que é muita coisa. Eu já mostrei em lives. E eu amo, gente, essa técnica, tá? Ela é prática e barata. Eu vou falar pra vocês um pouco agora sobre corantes para chocolate, alguma coisa que eu uso, que vocês sempre me perguntam também, que eu acho bem legal, interessante. Alguns corantes, meninas e meninos que estão aqui comigo, ó. Esse daqui, ó, é o Soft Gel. Eu uso pra pasta americana, gosto muito, então tem várias cores dele. Várias marcas também que eu utilizo. Lipossolúvel para chocolate, pode também ser usado em pasta americana, porém... Sempre aquela dica, coar. Sempre usar uma peneirinha tanto para chocolate como pasta americana. Você precisa coar para tirar um pouco aqueles gruminhos que tem aqui. Se você vai utilizar um chocolate, coa. Usa o dióxido de titânio também para que fique uma cor mais clara, uma cor melhor. Depois você vem e derrete o chocolate com dióxido também. E usa a cor que você quer no seu chocolate branco. Sempre peneirando, tá, gente? Vai usar na pasta americana? Vai colocar um pouquinho de água no pozinho, aí você vai usar mais pozinho, tá, gente, para isso. Coloca um pouquinho de água, vai virar uma pastinha, daí você transfere para sua pasta americana. Tem várias cores, eles são os lipossolúveis, tá, gente? Então vai no chocolate com certeza e é ótimo. E os pozinhos que eu tenho. Tenho esse corante meu aqui também, que ele é corante para chocolate. Ele é mais uma pastinha. Então eu utilizo também para chocolate, mas se bem que no momento eu tô gostando mais do lipossolúvel, tá, gente? Mas se você tem, pode usar também, tá? E pó que eu uso muito nas minhas modelagens, né? Que eu tenho tanto o aveludado, quanto também o cintilante, tem várias cores, né? Eu uso para acabamento, fica muito em flores, bochechinha, personagens, né? Cenários. E tenho também em glitter. Glitter, gente, eu tenho algumas cores que eu gosto muito para temas que eu posso usar e abusar desses brilhos, né? Então, corantes são esses, gente, as pastinhas, né? Que eu queria mostrar para vocês. E eu quero falar agora para finalizar, que a minha mesa está mais vazia, é a minha placa de poliestireno.
Eu tenho da Blue Star, a minha é 50x70, mas tem um tamanho menor de 20x40. Veja que mais adapta se você puder investir numa. Se você não tem, gente, pode utilizar uma mesa que você tenha em casa, faça um fundinho, coloque um plástico encerado ou próprio também, se você não tem. Pode usar também tapete de silicone, tá? Então é isso, gente. Invista aos poucos em materiais que você vai realmente usar de fato, que não vai desperdiçar o seu dinheiro nem seu tempo. Comece aos pouquinhos, que rapidinho você tem aí uma variedade muito boa de materiais para poder trabalhar e fazer doces lindos, maravilhosos comigo, é claro, né? E eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo, então já deixa o seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative as notificações que vídeos como esses a gente sempre vai trazer para vocês por aqui, tá bom? Beijos do coração, gratidão, até o próximo conteúdo e mãos na pasta!